Bom dia, pessoal. Meu nome é Israel, sou CEO e cofundador do Melius. O Ofli provavelmente está por aí também. O Melius, para quem não sabe, basicamente, a gente dá cashback quando as pessoas compram em suas lojas favoritas, né? Seja uma loja do e-commerce ou então uma loja física. A gente começou em 2011, focados apenas no e-commerce. Hoje temos parcerias também com lojas físicas, começamos há 2 anos atrás, um modelo totalmente novo para a gente, praticamente uma nova startup. E hoje a gente gera em vendas para as nossas lojas parceiras cerca de 2 bilhões de reais no ano. Saiu daqui. Bom dia, meu nome é Dominique, sou fundador da Amaro. Quem já comprou na Amaro aqui? Fico feliz. Para quem não sabe ainda, a Amaro é uma marca de moda feminina. Nós lançamos as últimas tendências de moda quase cada dia. Trabalhamos bastante com dados e insights dos nossos clientes para desenhar e vender produtos que a gente sabe vão vender. Nós temos 2 canais principais, amaro.com e os aplicativos, e depois o segundo canal são guide shops, que são lojas de conceito, onde temos 15 locations hoje. E a gente tenta criar um comportamento omnicanal muito fácil e seamless para comprar, trocar e devolver. Agora o momento, então, é de como é que a gente mobiliza as pessoas e a gente vende o sonho, como é que a gente garante e garante internamente que a gente tem o time de líderes que vai ajudar a gente a tocar um negócio, né? Então, esse é o ponto que a gente traz agora. Eu vou abrir, então, com a primeira pergunta e deixo vocês à vontade para poder construir aí a resposta. A gente vai caminhando nesse sentido, enquanto chegam as perguntas aqui. Em que momento vocês se deram conta de que seriam os seus líderes que escalariam um negócio? Como é que foi essa descoberta para vocês? E o que mudou depois disso? Eu costumo falar para o meu time, né, que eu não nasci CEO, né? A gente aprende a ser CEO todos os dias. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de trabalhar em nenhuma empresa, até tentei, me formei em economia na UFMG e tentei entrar na consultoria júnior, não fui aceito. Tentei entrar no trainee do Banco Santander durante a faculdade também, concorrendo com apenas mais um candidato, mas também escolheram ele, não me escolheram. E tentei entrar numa corretora de valores também, lá de Belo Horizonte, e não deu certo. Foi no meio da crise, né? Que ideia. E aí eu não nasci, né, para ser CEO também, então eu não tive nenhum treinamento e não sabia tecnicamente como cuidar basicamente de nada. Então eu tive que aprender tudo. E eu aprendi foi com as pessoas que a gente colocou no time. Então, desde o início do Melius, ficou muito claro para mim que eu era apenas uma pequena peça naquela engrenagem ali, que eu ia depender de todo mundo do nosso time para construir alguma coisa muito grande, né? Então, eu diria que, desde o primeiro momento, dentro do Melius, isso já foi um estalo muito claro para mim. E eu sei que a gente não vai chegar em lugar nenhum sem isso, né? E depois eu vou falar da política de sócios também, né? Eu acho que é uma comprovação de que realmente a gente acredita nisso e depende disso para crescer. Eu fiz, depois da faculdade, fui trabalhar em Nova York, em Investment Banking, então tive uma formação muito mais de deals e um ambiente que não ajudou tanto com o desenvolvimento pessoal nesse sentido. Então, quando eu depois fundei a Amaro, tive a grande sorte de ter 2 sócios e acho que junto, bem cedo, decidimos contratar pessoas que a gente sabia vão ajudar a gente criar isso, principalmente no lado criativo, moda, áreas onde nós não tínhamos tanto background. Esse desafio de se ver multiplicado, né, nos líderes, ele é um exercício constante aí dentro da questão do crescimento de vocês. Quando vocês olham pelo retrovisor, e considerando o aspecto das pessoas, né, dentro do negócio, qual decisão vocês têm certeza que foi a mais crítica que vocês tomaram? Você me perguntou quando a gente estava sentado ali, né? Desde início de 2013, a gente começou a trazer as primeiras pessoas como sócias da empresa, né? Naquele ano, a gente ainda não tinha um processo muito bem desenhado, mas essa questão de virar sócio do Melius hoje, né, quem está trabalhando com a gente, nos ajudando diariamente, já virou um processo. Então, basicamente, ao final de cada ano, quem se considera já apto a se tornar sócio, nos envia uma carta, e nessa carta ela conta praticamente a história de vida dela inteira antes do Melius, os fracassos, os sucessos, os percalços ali no caminho. Depois, quando entrou no Melius,
tudo isso, de novo, os fracassos dentro do Melios e sucessos dentro do Melios, e falo um pouco também dos resultados, do legado dessa pessoa dentro do Melios. Assim. E por que a gente deixa a pessoa enviar? Né? Porque a gente não quer errar. Então, se a gente aponta para uma pessoa e fala que ela deve ser sócia, pode ser que o colega do lado vai achar que também deveria ter sido escolhido. Então, a gente deixa a própria pessoa, que já se sente apta a enviar essa carta. Né? E tem muita gente que fala assim, não, mas isso é um risco, você vai receber um monte de carta lá de gente que não tem nada a ver e que não quer. Não. Todas as cartas que a gente recebeu até hoje, nem todas foram aceitas, mas não houveram surpresas, assim. Eram pessoas que a gente esperava, que a gente via essa vontade de virar sócio realmente. Alguns faltavam poucos detalhes assim para chegar lá. Né? Então, acho que, olhando para trás no retrovisor, criar esse processo, né, de sociedade, hoje a gente tem 18 pessoas num time de 150 que já viraram sócios, me dá uma segurança enorme. Assim. Eu olho para o lado e falo assim, não estou sozinho definitivamente. Tem 18 malucos aqui comigo, e malucas, olhando para frente e sonhando esse nosso sonho junto com a gente. Então, isso dá realmente muita tranquilidade, me sinto acompanhado, e na hora que eu estiver caindo ali, que vai ter dia que você vai estar para baixo, vai ter uma pessoa para pegar na sua mão e te levantar. No nosso caso, não sei quem sabe aqui, mas moda é um dos segmentos mais tradicionais da economia. Tem muita informalidade, algo altamente ineficiente, uma cadeia muito grande de varejo, desde manufatura, atacado, revenda, franquias. E a gente sempre buscou pessoas que conseguiram entender que tudo isso vai acabar. E estava muito empolgado de desintermediar toda essa cadeia e fazer isso com tecnologia e dados. Então, a gente sempre tentou buscar pessoas do ramo de moda ou de outras áreas que conseguiram visualizar esse futuro e se empolgaram com essa visão de um futuro mais digital e mais direct to consumer. Dentro desse ponto, era uma pergunta nossa já, mas acabou de chegar aqui do Alexandre Finodi. Me desculpa, Alexandre, se eu não entendi bem seu sobrenome. Mas qual que é a melhor forma da gente manter uma equipe sempre com vontade de crescer mais? Acho que primeiro a gente trabalha um sistema de OKRs, que a gente define em ritmo trimestral quais são as metas e tenta priorizar, não de uma maneira top-down, mas bottoms-up, o que as pessoas acham que a gente deve fazer. E quando você dá essa liberdade para as pessoas construírem as metas dentro, claro, de uma visão, de uma missão mais ampla, acho que isso deixa muito claro que todo mundo está junto, correndo para a mesma direção. Isso está dando muito certo para essas pessoas criar metas cada vez mais ambiciosas. E a gente sempre fala, se a gente atinge todas as metas, todos os OKRs, a gente não pensa big enough. Então, acho que começa nos desafiando, assim, né? Então, se eu estou todo dia acordando na segunda-feira, que para muitos é o pior dia da semana, se eu estou acordando na segunda-feira muito empolgado e olhando uma pista que ainda está muito longe da sua linha de chegada, e talvez nem exista essa linha de chegada, eu acho que a gente está no caminho certo para deixar os outros engajados também. Então, a partir do momento que isso mudar, aí eu vou ter realmente um grande problema para resolver. Que eu tenho que estar engajado e tenho que passar para o meu time também. Né? Então, acho que é por aí. Alguma dica que tenha funcionado muito bem, algum momento crítico que vocês entendam que conseguiram gerar esse brilho no olho no momento especial do negócio ali, convidar a galera para vir junto? Eu acho que teve, inclusive, em momentos em que eu errei muito. Né? O empreendedor, né, ele tem uma capacidade muito grande de persuasão. Né? Para colocar um monte de gente num desafio que no início parece uma loucura, você já vê que realmente você tem uma capacidade de persuasão muito grande. E isso pode ser ruim. Então, eu aprendi isso da forma talvez mais dura aí, ao longo da nossa caminhada, fazendo todo mundo acreditar em algo que não deu certo ao longo do caminho. Então, a gente tomou algumas decisões, né, e eu inflamei o time em momentos que não era para ter sido feito isso. Então, dá para ver que realmente, até te dando um exemplo ruim, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão você leva o time para o lado errado. E o importante é você errar rápido. Então, a gente errou durante pouquíssimos meses. Eu costumo falar lá no Melios que a gente tem uma regra dos 3 meses, né? Que é, de 3 em 3 meses as coisas vão mudar, assim como os OKRs. Né? E não é só os OKRs que mudam, tudo pode mudar. Eu comecei esse ano com 9 não diretores, mas 9 pessoas ligadas a mim diretamente. Mudei para 8,
e agora eu estou com 4. Então, até o meu time direto ele vai mudar. Pode ser que no trimestre que vem volte a ser 8 pessoas. Então, é igual um time de futebol, né? Dependendo do jogo que você tem para jogar, você vai entrar com uma escalação diferente. Acho que no nosso caso, a gente tenta sempre trazer os insights dos nossos clientes de uma maneira bem tangível. Então, eu sou de um banco de investimento, meus 2 sócios vêm de consultoria. Às vezes, a gente está muito high level demais, tentando imaginar os próximos 5, 10 anos. E acho que o que é legal no nosso caso é que a gente tem um monte de clientes que deixam feedback em todos os lugares e a gente tenta sempre trazer isso para a nossa equipe e mostrar, uau, olha, aqui tem mais 1000 pessoas que deram feedback de 5 estrelas e relativar todo esse trabalho, esses 15, 16 horas por dia, sai uma coisa muito tangível. Essa cliente adorou a compra e virou fã da marca. Tangibilizar isso. Dentro desse ponto que a gente está, hoje a gente tem trazido e discutido a metáfora de máquina de talentos, né, para falar desse desafio de manter o pipeline pronto para o tamanho do momento, do crescimento do negócio. Então, a pergunta que a gente tem aqui tem muito a ver com essa questão da manutenção do pipeline e de decisões que a gente tem que tomar e que não necessariamente são as melhores no momento, né, presente. Então, a pergunta é a seguinte: como agir quando você precisa desligar pessoas, porém, se você desligar, você vai sobrecarregar imensamente os outros funcionários até achar uma outra pessoa com o perfil ideal, né? Então, o olhar é para crescimento de pipeline, só que em algum momento você precisa tomar uma decisão difícil nesse caminho. Como é esse trade-off, né, de ter que desligar e, ao mesmo tempo, equalizar a pressão que vai ficar no time? Acho que eu vou aqui primeiro. Acho que ter que sempre trabalhar junto com o head, o coordenador, o diretor dessa área para avaliar quanto vai machucar o negócio se você termina essa pessoa agora, o quanto você machuca o negócio para manter essa pessoa. E muitas vezes esse trade-off não é tão claro. Eu acho que a gente tenta ter essa pipeline de candidatos, é algo super difícil, eu acho, no mercado. A gente tenta fazer isso bastante, mas o mercado é tão rápido e a necessidade da empresa muda tão rápido que muitas vezes a pipeline que a gente tinha 6 meses atrás, hoje não vale tanto. Mas a gente tenta muito, eu sempre falo, melhor sofrer nos próximos 3 meses em vez que manter uma pessoa e depois desligar ela é muito mais difícil. Então, acho que a gente... a nossa tendência é de desligar no momento e sofrer no curto prazo. Acho que o desafio é maior do que esse ainda, né? Porque nesse caso aí você deu um exemplo de uma pessoa que está sendo desligada e que você não gostaria de perder. Mas quando você tem uma vaga muito importante para preencher e você não encontrou a pessoa 100% adequada para aquela vaga, você vai contratar uma 80% ou você vai esperar 100% aparecer? A nossa regra de ouro é que a gente vai esperar a pessoa 100% aparecer. Então, a gente não somente vai esperar uma pessoa muito boa tecnicamente para preencher aquela vaga, como também vai esperar a pessoa que tem um fit cultural 100% com a nossa equipe. E a gente sofre. Eu acho que para isso não tem remédio. Então, pode ser que a gente vai passar meses, e a gente já passou, buscando uma pessoa para ocupar determinada vaga, e o time está sofrendo, mas vai sofrer, mas esse time vai sofrer muito mais se a gente colocar uma pessoa que não tem o fit cultural com a empresa, né? Que realmente não possui os mesmos valores. Porque quando você coloca uma pessoa dessa, a pessoa pode ser, poxa, super gente boa, e esse é o pior caso, inclusive, né? Quando você coloca uma pessoa que é super gente boa, trabalha bem, mas vai pecar em alguns pontos da cultura. Ela acaba puxando, talvez, um departamento inteiro, um andar inteiro para baixo. Né? Porque se todo mundo que está lá no Melius tem os mesmos valores, na hora que você coloca uma pessoa diferente ali, o negócio já começa a dar uma sambada. Né? E é difícil demais, assim, realmente dói, mas eu acho que não tem remédio para isso. Até hoje, a gente optou por escalar dessa forma. Os 150, né, que a gente tem hoje passaram por todo o processo, inclusive a entrevista de cultura, né, que é o último passo nosso, que é difícil passar. Tem gente que entra lá no Melius e passa tudo super rápido. Eu falo assim, cara, você não tem ideia. Tanto que é difícil encontrar uma pessoa como você e você entrar aqui. Então, acho que o nosso time hoje ele foi realmente muito bem selecionado. Assim, a gente está muito tranquilo de ter escolhido as pessoas certas, mas deu trabalho e sofremos ao longo do caminho. Tem uma pergunta aqui que acho que complementa exatamente o ponto da conversa que a gente está, e é uma pergunta excelente.
em situações de ter que escolher e ter feito uma escolha errada, ter trazido alguém que não estava alinhado com cultura ou não estava no timing do negócio, a pergunta diz quanto é o tempo ideal para a tomada de decisão, né? Mas baseado em tempo que vocês demoraram para decidir essa situação de desalinhamento, ou com cultura ou com fit do negócio do momento mesmo. Se o processo de seleção foi bem feito e ainda resultou nesse resultado, acho que 3 até 6 meses. Quanto mais sênior a pessoa, quanto mais tempo ela precisa para realmente se provar, porque dependendo ela tem uma equipe de 50 pessoas e não é tão fácil entrar num growth startup e depois de 2 meses já completamente ter controle e domínio sobre tudo. Mas acho que mais rápido melhor. Ok. Eu concordo. Eu também diria de 3 a 6 meses. Infelizmente, às vezes a gente peca e passa. Talvez, no nosso caso, em alguns momentos, por pessoas mais sêniores, que deram muito trabalho para trazer, e a gente ainda fica tentando fazer bater, né, o fit, etc. E, às vezes, a gente erra e passa um pouco desse ponto. Isso é péssimo. Mas eu acho que quanto antes você consertar, melhor. Né? Melhor para a pessoa e melhor para a própria empresa. Eu acho que um negócio que é um ponto super importante de dizer também é que o fato da pessoa não ter um fit cultural com a empresa não significa que ela é uma má pessoa. Uhum. Ela pode ter uma outra empresa que ela tem um fit exato. E ela vai ser muito mais feliz lá. Então, é zero pessoal, né? Totalmente, não existe nada pessoal nisso. Como o Max falou aqui, né, no livro do Ben Horowitz, tem pessoas que talvez vão funcionar na sua empresa ali até quando ela tem 50 pessoas. A partir de 50 até a 150, talvez essa pessoa não vai funcionar mais. Uhum. E isso acontece. E como o Max também falou, né, pode acontecer até com a gente. Então, a gente tem que saber realmente ser muito flexível e se adaptar. Porque se a gente não se adapta, a gente acaba morrendo também no meio do caminho ali. Né? Sem dúvida. Essa questão da transição do tempo de espera, né, para a gente medir a resposta, as pesquisas falam de 3 a 6 meses, né, para a transição de um executivo, de um cargo mais sênior. Mas um dado interessante que essas pesquisas também trazem é que pelo menos 13 pessoas são impactadas durante a transição, né, a chegada de alguém a uma cadeira. Então, é importante a gente manter o cuidado com esse indicador. Né? Então, enquanto aquela pessoa se adequa, ela está impactando um número importante de ativos importantes do negócio, e como é que a gente pode ir gerenciando isso e cuidando dos impactos. Ainda dentro dessa questão de máquina de talentos, e falando um pouco da questão do engajamento do time, a próxima pergunta que veio da plateia é a seguinte: como manter uma equipe animada quando os resultados no curto prazo não estão vindo? Essa pergunta é bem boa. Como é que a gente mostra para a equipe que alguns resultados só poderão vir no longo prazo? Muito boa, realmente. E é difícil, né? Por isso que é bom. Porque é nesse momento, inclusive, que talvez você, como fundador e como CEO, também está bem abatido, né? Porque você quer entregar mais resultado. Mas eu acho que é dia após dia, assim, não tem uma regrinha mágica. Você tem que realmente acordar e dar o seu melhor todos os dias e deixar isso bem claro para o time, que, apesar dos resultados, os sonhos continuam vivos e a gente está buscando sempre a melhor estratégia, algo novo, um produto novo, uma feature nova, que vai acelerar o processo de crescimento. Né? Então, realmente, eu acho que é aquilo. Assim, você tem que ser pelo exemplo. Acho que é o único jeito, assim, tem que ser pelo exemplo mesmo. Acho que no nosso caso a gente sempre tenta buscar, porque a gente trabalha tem as temporadas, então a gente tem esses ups and downs, mas temos hoje, se algo não dá certo, temos pelo menos 5 equipes que vão entrar lá no Looker e puxar todos os dados e fazer todo o slicing e dicing dos dados, e acho que esse processo de fazer um post-mortem ajuda para processar e entender o que deu errado. É meio algo psicológico até. A gente faz post-mortem lá, inclusive, no Melios, não é nem só para engenharia, assim, para desenvolvimento de produto. A gente faz para marketing, faz para tudo. Assim. Erramos, a gente vai colocar num papel, a gente vai fazer um documento com todas as pessoas que estiveram envolvidas, falando no que a gente errou e por quê. Identificando a causa, né? E depois fechar isso, não? Tipo, ok, aqui, learnings, fechar, próximo. Dá meio uma circula isso para a empresa inteira, assim. A gente manda para todo mundo que estava envolvido ali, a gente manda esse documento, e isso é bom para manter a gente, não deixar a gente esquecer, né? E no futuro não cometer aquele mesmo erro novamente.
A plateia está interessada em entender um pouco mais sobre a forma como vocês têm trazido talentos, né? A pergunta é bem prática, queria deixar para vocês. Como é que vocês contratam? Através de quais canais? O que faz um bom profissional, na opinião de vocês? Inclusive, é bem diferente, né? Que vocês estão com a empresa com mais pessoas do que a nossa e o processo é bem diferente, pelo que a gente conversou. Acho que a gente, depois de 4 anos, a gente começou a implementar um sistema de business partners, onde temos um Head of HR, o Head of Talent, e depois, para cada departamento, a gente tem um business partner. Então, por exemplo, para engenharia e dados, tem um business partner. Para estilo e brand marketing, tem um business partner. Para varejo e saque. E essas pessoas fazem, desde definir a vaga junto com o diretor, definir o perfil, recrutamento, employer branding, trabalhar com faculdades, entrevistas, offer, onboarding, desenvolvimento, todo o life cycle, até promoções e talvez desligamento. E isso nos, acho que a gente conseguiu entender muito bem o que motiva as pessoas na cada business area, vamos falar, e acho que configurar melhor a equipe. Então hoje acho que a gente trabalha muito para um coach de uma equipe de futebol. Né? Você realmente busca exatamente os players certos, tecnicamente cultura, drive e tudo. E acho que isso está dando muito certo no nosso caso. Nós trabalhamos com agências de headhunters para áreas, vagas determinadas, mas muitas vezes isso também é difícil. E acho que no final o melhor caso é fazer um monte de employer branding, criar muitos meetups e conhecer as pessoas na comunidade dessa business area, para que as pessoas que vêm realmente a inbound e o fit é muito bom. Eu acho que esse approach tradicional de headhunting funciona, mas tem que ser muito bem executado. Acho que é algo difícil. O nosso time já é bem mais enxuto, né, de RH, que a gente chama de folks. Você, inclusive, você conhece bem de perto. E como que é o nosso processo lá, assim, né? Como que a gente fez para escalar, sendo que a gente tem várias áreas, né, e diferente de vocês, a gente não tem esses business partners, né? A gente tem lá o que a gente chama de guardiões da cultura. Porque a gente tem uma última etapa do processo seletivo que a gente chama de entrevista de cultura. Então, eu acho que todo o processo ele é bem parecido com todas as empresas. Passa ali pela entrevista técnica, onde alguém técnico daquela área vai entrevistar e vai saber se a pessoa está apta, né, a trabalhar lá com a gente, vai sentar na cadeira certa. E, depois disso, essa pessoa vai para a entrevista de cultura, onde 3 guardiões da cultura, que são pessoas do nosso time, vão entrevistá-la. E essa entrevista ela é bem baseada nas experiências do candidato. Assim, né? A gente faz perguntas em que o candidato vai contar um pouco das experiências dele de vida, e é no meio dessas perguntas que a gente vai tentar identificar os valores, se os valores estão batendo com os do Melius. Assim, né? E é uma entrevista que a gente tem que parar 3 pessoas do time, e é a principal entrevista. Se a gente errar nessa entrevista, a gente pode ter sérios prejuízos ali, né? Tempo e más influências no time, etc. Então, a gente coloca 3 pessoas, que são esses guardiões. Hoje, eu posso errar esse número aqui, mas são cerca de 15, um pouquinho mais guardiões. De tempos em tempos, a gente faz um processo de treinamento com esses guardiões para garantir que eles estão fazendo a entrevista da forma correta, que eles estão sabendo realmente buscar os valores que a gente quer. Então, a gente escalou fazendo isso. São pessoas de áreas completamente diferentes, inclusive. Se a gente está contratando alguém para o marketing, na entrevista técnica, obviamente, vai ser alguém do marketing que vai estar fazendo a entrevista, mas nessa entrevista de cultura não vai ter ninguém do marketing, porque a gente não quer viés. E é óbvio que um time de marketing que está precisando de alguém está realmente precisando de alguém. E se você coloca essa pessoa ali para falar se o candidato foi aprovado ou não, pode ter algum viés, que é assim, nossa, o cara passou na entrevista técnica, muito bom, e está aqui na cultura. Aqui tem uns 2 pontos aqui da cultura que eu acho que ele não está batendo, mas eu vou passar aí. Então, a gente não deixa isso acontecer. A gente coloca pessoas de áreas que não têm nada a ver para fazer aquela entrevista e pessoas com nível de senioridade completamente diferentes. No nosso call de alinhamento, né, eu estava contando, a gente trouxe um head de product design e uma das pessoas que fez a entrevista dele foi
foi um estagiário. Então, eu era um head com mais de 5 anos de Walmart, mais de 5 anos de Buscapé, maravilhoso, assim, um cara muito bom. E, na entrevista dele, um dos guardiões da cultura era um estagiário, que a gente confia, porque o cara realmente tem um fit cultural perfeito com a gente, entende o que a gente busca. E, nessa entrevista, ele tem que ser aprovado unanimamente. Assim. Então, os 3 guardiões têm que dar o ok. E a gente estava dependendo ali da opinião de um estagiário, que eu valorizo muito, porque ele tem o nosso fit. Perfeito. A gente está concluindo, rumando para a conclusão do nosso painel, mas tem uma pergunta importante, até porque o momento em que vocês estão já vendendo o sonho, mobilizando, engajando as pessoas, e como o nosso painel ficou no tom da máquina de talentos, né, entendendo qual é a criticidade desse tema, a pergunta fala sobre indicadores e métricas de pessoas que vocês continuam observando. Então, para vocês, como hoje, né, fundadores e CEOs das empresas, que indicadores são fundamentais para que vocês continuem monitorando? A gente tem uns valores, quando a gente faz a review 2 vezes por ano, julho e janeiro, e tem parte mais de metas e outra mais people, ou behavior. E dentro de people, a gente tem complexidade de atuação, então quanto complexo uma pessoa pode atuar. Tem tipo drive, então quanto uma pessoa está conseguindo buscar a finish line. Outro é leadership e teamwork, e tem uns outros, mas a gente cria uma matrix de expectativas por cargo, e daqui na review, seja 360 ou top-down, todo mundo usa essa matrix para avaliar as outras pessoas, e isso está criando acho que deixa muito claro qual é a expectativa de cada nível ou cargo dentro da empresa. Algo que não nasce overnight, mas que tem muitas empresas mais estruturadas no Silicon Valley que usam essa metodologia e fazem isso, deixam isso público dentro da empresa, para que todo mundo sabe qual é a expectativa para cada nível, e é mais fácil também para as pessoas saberem quando eles estão prontos para o próximo passo. Eu acho que, sem dúvida, começa pelos OKRs mesmo, então, questão de resultados. Acho que o interessante do OKR, né, que às vezes o OKR não é batido, né, a pessoa não atinge os objetivos que ela mesma se propôs a bater, mas ela atingiu vários key results ali no meio do caminho, naquele período, que fazem muito sentido, e a gente viu que ela deu o seu melhor. Né? Então, às vezes, não bater o OKR não significa que a pessoa teve um mau desempenho. E, além disso, a gente tem os reviews também. Né? Eu acho que a gente ainda está aprendendo, a gente evolui de 3 em 3 meses para estar sempre melhorando nesse aspecto. E um outro ponto, né, que a gente, diferente da Amaro, né, que eu acho que os cargos de liderança são pessoas mais seniors, né, que vocês trouxeram de mercado. No Melios, a maioria das pessoas a gente criou lá dentro. Então, a gente precisou não somente, a gente precisa avaliar muito bem, não somente o desempenho dos colaboradores da empresa como um todo, mas principalmente dos gestores, que às vezes, ou na maioria delas, são gestores de primeira viagem. E você nos ajudou muito, né, nesse sentido. Eu quero aproveitar, a gente está nos nossos minutinhos finais aqui. Amaro, tem uma pergunta que eu acredito, conhecendo um pouco de como está a tua estrutura, conforme você compartilhou com a gente, que eu acho que vale você compartilhar para depois a gente ir para a pergunta final. A pergunta é a seguinte: qual que é a melhor estratégia para repatriar melhores talentos ou cérebros para a sua empresa vindos de fora, né? Pensando que a gente está num país em crise. Então, como engajar talentos e cérebros e cabeças boas para poder vir para cá no momento desafiador que a gente tem de economia e de negócio, de modo geral? Primeiro, muito busca. A gente tem mais que 50 mil pessoas no nosso ATS, nosso Applicant Tracking System. Muito é inbound, mas muito é também hunting dos nossos business partners. Então, a gente está sempre olhando o que tem no mercado, qualquer conversa que alguém tem um sistema de referrals internamente. Então, a gente tem incentivos para os nossos team members indicarem pessoas, até se eles não sejam contratados na hora, a gente tem um funil, até 1 ano depois de ser contratado, a gente ainda paga essa fee. Mas é muito, acho que,
fazendo eventos, meetups, e principalmente dentro de comunidades de engenharia, data science, essas áreas mais técnicas, criar um nome no mercado para que isso realmente é autêntico. Acho que o melhor motivador para pessoas para se juntar a uma empresa se eles compram a causa. E isso é algo que você não construi no curto prazo e demanda tempo. Acho que o que a gente fez é terceirizar isso para os nossas equipes. Então, eles têm budget de organizar meetups ou eventos, tem um auditório grande, uma equipe de RH que pode organizar snacks ou qualquer coisa. Então, a gente tenta fornecer a estrutura para que as pessoas organizem eventos e trazem essas pessoas para dentro, nem com viés de recrutamento, só para conversar sobre áreas técnicas. E isso está dando muito certo no médio e longo prazo, mas não é algo overnight. É um investimento em marca empregadora, né? Essa tem sido uma discussão interessante que scale-ups do porte de vocês têm tido muito, né? Como é que você investe na questão da própria marca, né? E retroalimenta esse processo. A gente está indo para um ponto de encerramento, então, aqui, mas eu não posso deixar de perguntar para vocês, dado aí o que foi a temática do nosso painel, a questão do legado, né? Vocês atingem hoje uma maturidade do negócio e de vocês como founders e empreendedores que já dá para começar a sedimentar algumas lições importantes sobre o legado, né? A gente sabe que o legado não é construído na luz do palco, mas é no calor da coxia, né? Então é na cozinha em que o legado está sendo construído, enquanto o nosso time observa a gente. A hora que vocês olham pelo retrovisor, foi lá que começou a nossa conversa, o que vocês entendem que foram momentos importantes e definitivos assim, para a construção do legado que vocês têm deixado para o seu time até essa altura do negócio, né? Então, olhando para trás, que momentos reais construíram o legado que vocês têm deixado hoje para o time? Vou tentar sintetizar bem rapidinho. Eu acho que colocar as pessoas como sócios, sem dúvida. Acertamos muito ao longo do caminho, trazendo essas pessoas e colocando elas realmente sendo donas do negócio. E eu acho que a gente sabe delegar bem. Assim. É um desafio, tem que largar o osso, é um desafio para muitas pessoas. E eu tenho tentado fazer isso cada vez melhor, assim, realmente deixar as pessoas errarem, acertarem, tentarem de novo, porque foi assim comigo, né? E é assim comigo também. Então eu tento ser bem tranquilo nesse aspecto. Não sou um carrasco. Poxa, se eu tivesse um carrasco olhando para mim, talvez eu já tinha passado a rasteira, me derrubado há muito tempo, porque eu também erro muito. Então deixa as pessoas realmente correrem os riscos e correrem atrás daquilo que elas acreditam. E isso me deixa com mais tempo para fazer aquilo que eu gosto, que é sair do 0 e ir para 1, né? Então, no Melius, a gente está sempre tentando construir um modelo que vai matar o nosso modelo atual. Então, eu gosto de olhar para isso. E eu tento deixar o time tocando o modelo atual da forma que eles acreditam que deve ser tocado. E eu tento pegar uma boa parte do meu tempo e olhar para o próximo modelo disruptivo que vai destruir o nosso modelo de hoje. E há 2 anos atrás fizemos isso. Só para vocês terem uma ideia, a gente começou no e-commerce, né, e agora que a gente entrou, 2 anos atrás, que a gente entrou no varejo físico, e o varejo físico, para a gente, em termos de volume de vendas, já praticamente ultrapassa o volume de vendas do e-commerce, né? Então, é um negócio novo, que não estava nos planos, talvez a gente nem precisasse ter feito, mas a gente decidiu fazer, fez muito bem, e tem um time agora maravilhoso, já com essa revenue stream ali, cuidando dela. Acho que a gente tenta seguir muito 3 coisas. A gente chama Purpose, Autonomy e Mastery. Né? Se você deixa essas 3 coisas, primeiramente, compra esse sonho de nós somos o underdog aqui, vamos contra players muito tradicionais de uma maneira mais eficiente. Segundo, você tem a autonomia para fazer e chegar na meta como você quiser. E terceiro, uma cultura de nunca parar de crescer e melhorar. Essa mastery, não? Acho que isso dá um loop muito bacana para as pessoas que sempre querem continuar. Eles se sentem, aqui realmente estou crescendo mais, estou produzindo mais que outros lugares. E acho que esses 3 são os pilares como a gente tenta criar um ambiente onde as pessoas estão muito investido na empresa. Muito obrigada.
Gente, foi um prazer estar com vocês nesse painel. Muito obrigada, pessoal. Obrigado.